E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química, e se você caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para nunca mais perder nenhum vídeo. E hoje você está na playlist aí do curso gratuito de Química para o concurso da Marinha Aprendizes Marinheiros. E hoje nós vamos falar aqui da prova de 2015, ano 2015. Nós vamos corrigir todas as questões referentes à Química nessa prova. Então a primeira questão é bem tranquila, tá? Ela diz o seguinte: o ar atmosférico é formado por uma mistura de gases, vapor de água, micróbios e impurezas, como poeira de fuligem. Sobre os componentes do ar atmosférico, assinale a opção correta. Então, nesse caso aqui, você tem que saber quais são os componentes do ar atmosférico, tá bom? Então, aqui tem um gráfico que explica muito bem. Então, essa parte azul aqui é toda de nitrogênio, ou seja, o elemento mais abundante na atmosfera é o nitrogênio, cerca de 78%. Em segundo lugar vem o oxigênio, cerca de 21%. O 1% é o gás carbônico com os outros gases. Lembrando que esse oxigênio aqui é um gás muito importante, né? É um elemento muito importante para a questão da respiração dos seres vivos. A letra A. O gás carbônico representa uma pequena parcela da composição do ar atmosférico. Perfeito, é 1%, é uma composição bem pequena, sendo ele fundamental na realização da fotossíntese. Perfeitamente, as plantas utilizam o gás carbônico para fazer o fenômeno da fotossíntese, certo? A letra B, o oxigênio é o gás mais abundante, está errado, porque o gás mais abundante a gente viu aqui que é o nitrogênio. Letra C de casa, o nitrogênio é o gás mais abundante do ar atmosférico, sendo fundamental para a respiração. Ele é o mais abundante, no entanto, ele não é fundamental para a respiração, não. A maior parte dos seres vivos precisam do oxigênio. Letra D. O vapor de água é o principal elemento na composição do ar atmosférico, sendo exclusivo dele que o oxigênio é retirado para a respiração. Totalmente errado. Ele não é o principal elemento da composição do ar atmosférico, não. Letra E de escola. Na composição do ar atmosférico, pode-se encontrar gases nobres como hélio, neônio e argônio, todos fundamental importância para a respiração dos animais e plantas. Não. O hélio e o neônio, esses gases nobres, eles estão numa camada da atmosfera bem afastada. Então, lá praticamente a existência de seres vivos é quase que nula, tá? Então, em relação à respiração, o mais importante aí é o oxigênio, tá? E o oxigênio está na troposfera. Então, o gabarito realmente é a letra A de amor. 32. A camada da atmosfera terrestre na qual situam-se o oxigênio e o gás carbônico utilizados na respiração dos seres vivos, bem como as nuvens e os ventos, denomina-se. Primeiro você tem que saber quais são as camadas da atmosfera. Vamos ver aqui no gráfico. Então a troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre, tá? É aqui que justamente está o oxigênio e o gás carbônico. Então é a mais próxima da crosta terrestre. Depois vem um pouco mais afastada a estratosfera. Na estratosfera que justamente está o ozônio. A questão aí da camada de ozônio, né, que protege a nossa crosta terrestre dos raios ultravioletas do Sol. Mais para cima um pouco nós temos a mesosfera. A mesosfera é a camada mais fria, tá? Mas não é em sua totalidade que ela é fria. Aqui nos limites entre a mesosfera e a estratosfera tem uma mudança de temperatura, é um pouco mais quente. A termosfera é a camada mais extensa e a mais quente, chega até quase 1000 graus Celsius. E a exosfera é a camada mais externa aí, mais distante, na verdade, da crosta terrestre. É aqui que justamente está o hidrogênio, o hélio, né? E aqui a gravidade ela é quase zero, se não é zero. Por isso que é lançado foguetes, né? Os objetos ficam aqui flutuando, tá? Foguetes, satélites, enfim, uma série de equipamentos aí lançados no espaço. Então, a resposta dessa questão é a troposfera, justamente onde está o oxigênio e o gás carbônico. Letra D de doido. Questão 33. Considere uma certa quantidade de água inicialmente no estado sólido. Aquecendo gradativamente de forma homogênea, toda essa quantidade de água ela passa para o estado líquido, né? Acontece o quê? A fusão. E mantendo-se o mesmo regime de aquecimento, a mesma passa do estado líquido para o gasoso. Tá? Aqui aconteceu o que? A vaporização.
Sobre as propriedades da água nos referidos estados físicos e sobre os processos de mudança de estado físico, pode-se afirmar que... Vamos começar da letra E aqui, viu? No processo de mudança de estado sólido para o estado líquido, a água perde calor. Na verdade, quando a água está no estado sólido, ela absorve calor justamente para passar para o estado líquido e não perde, tá? É um processo, nesse caso aqui, é endotérmico. Endo é absorver, é para dentro. Exo é liberar. Na assertiva está dizendo que é exotérmico, que perde calor, mas é o contrário, é endotérmico, absorve calor. Por isso a letra E está errada. Letra D. O processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso chama-se condensação. Pessoal, é o contrário, tá? Do estado líquido para o estado gasoso é vaporização. Agora, do estado gasoso para o estado líquido, que é justamente a condensação, tá? Aqui a alternativa ela trocou as bolas. Letra C de camarão. A densidade da água no estado sólido é maior do que no estado líquido. Pega uma bacia de água e coloca umas pedras de gelo. Você vai perceber que o gelo vai ficar o quê? Flutuando. Por quê? Porque a água no estado sólido, ou seja, na forma de gelo, ela é menos densa do que no estado líquido. O exemplo aí que você vai fazer justamente vai comprovar isso para você. Letra B. O processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se liquefação. Não. Do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão e não liquefação. Então, sobrou apenas a letra A, que é justamente o gabarito. O processo de mudança do estado sólido para o estado líquido é chamado fusão. Perfeito. Questão é essa que é a correta. 34. De acordo com a tabela periódica, eu vou fazer aqui o esboço de uma tabela periódica. Não sei se vai ficar legal. Faça um esforço aqui para imaginar que isso aqui é uma tabela periódica. Nessa região aqui, eu tenho o que a gente chama de elementos representativos. A galera daqui termina no subnível S e aqui termina no subnível P. Essa região central são os elementos de transição, tá? Que justamente termina no subnível D. Esse pessoal aqui são do subnível F, são chamados de transição interna, eles são retirados daqui. Então vamos para as assertivas. O oxigênio é um elemento de transição? Não, o oxigênio está aqui, ele é representativo. Letra D. O alumínio é um metal alcalino? Não. Quais são os metais alcalinos? É lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. É só se lembrar, Lignac roubou César francês, tá? Essa aqui é a família 1A. O hidrogênio é um gás nobre? Não, o hidrogênio não é gás nobre. O hidrogênio é um elemento sui generis, tá bom? Por ele ser sui generis, ele não se encaixa em nenhum grupo aí específico da tabela periódica. O hidrogênio é um metal alcalino? Acabei de informar que ele é sui generis, tá? A letra A, o mercúrio é um metal de transição. Justamente, o mercúrio está aqui na parte de transição, portanto ele é um metal de transição. Lembrando que para a minha esquerda da tabela periódica eu tenho os metais e para a direita eu tenho os não metais, tá bom? A grande maioria da tabela periódica são formadas aí de metais. Questão 35, fala da molécula de água. Então, a molécula de água ela é formada por um oxigênio ligado aí com dois hidrogênios. Isto aqui te chama de ligação covalente porque ocorreu aqui um compartilhamento de elétrons, tá? Então aqui eu tenho uma ligação, tenho outra ligação, tá? Então eu tenho dois pares de elétrons. Aqui eu tenho dois elétrons sobrando, que é justamente isso. O oxigênio, como ele é bastante eletronegativo, ele tende a levar essa nuvem eletrônica para perto dele. Por isso que a molécula de água ela é polar. Tá bom? Então, isso aqui é a ligação covalente, né? Há um compartilhamento de elétrons. O oxigênio ligado aí a dois átomos de hidrogênio. A molécula da água é formada por um átomo de oxigênio, ok, compartilhando elétrons com dois átomos de hidrogênio. Ok, até aqui está correto. Formando duas ligações iônicas. Aqui que matou porque a questão não é ligação iônica. Aqui é a ligação covalente. Sempre que falar de compartilhamento, tu associa a ligação covalente, tá bom? Não a ligação iônica. A ligação iônica é transferência, tá bom?
A molécula da água é formada por um átomo de oxigênio, compartilhando elétron com 2 átomos de hidrogênio, até que está bem perfeito, formando 2 ligações metálicas. Ligações metálicas, como o nome já está dizendo, de metais. O oxigênio, ele é um não metal, o hidrogênio também. Letra C. A molécula da água é formada por um átomo de oxigênio, compartilhando elétrons com 2 átomos de hidrogênio, formando 2 ligações covalentes. Aqui é o gabarito da questão. Então essa é a prova de 2015, prova bem tranquila, você faria até de olho fechado, não basta ser doutor em Química para resolver uma prova desse nível aí, tá bom? Então espero que você tenha gostado, se gostou clique em gostei e até a próxima galera, falou!